Bom dia. Eu decidi fazer um vlog lendo Dragões de Éter e eu vou começar hoje. Não, eu ainda não comecei a ler, mas eu decidi fazer uma maquiagem, não imitar a capa, mas tentando fazer algo a ver com a capa. Sei lá, é um desafio que eu botei nesse vlog. Vamos tentar fazer isso. Ah, e outra coisa, não levem muito a sério porque eu não sei maquiar direito, então só pra vocês terem uma noção. Bom, eu não pretendo fazer uma coisa muito elaborada. Eu vou fazer o olho só, tentar tirar um pouco dessa olheira também. Como eu pretendo fazer uma coisa relativamente boa, então vamos tentar usar o corretivo primeiro. As últimas vezes que eu botei corretivo aqui em cima me ajudou muito na hora da sombra. Não sei como explicar, só sei que a sombra fixa muito melhor. E é claro, a gente vai passar um pouquinho aqui embaixo. Eu não sei nada sobre maquiagem, então não me xinguem nos comentários caso vocês estejam achando isso um horror. Basicamente é isso, então a gente vai... Agora, antes da sombra, eu gosto de passar primeiro o lápis. E ultimamente eu tenho passado só em cima mesmo, aqui no cantinho. E é isso, não passo mais embaixo. Antigamente eu passava embaixo também, mas eu percebi que me deixa com um ar mais triste, não sei. Agora a gente vai tentar achar algo que seja parecido com isso. Eu tenho um verde e um azul aqui que eu acho que vão ficar legais. O problema é que eles têm brilho. Não gosto muito de sombra com brilho. Como a gente precisa de algo meio escuro, eu acho que eu vou começar com uma mistura de preto com verde. Eita, o preto é pigmentado. Tentar dar uma arrumada nisso aqui. Agora eu vou tentar passar para azul. Eu odeio sombra azul com todas as minhas forças. Pra tirar um pouco do brilho, eu acho que eu vou passar um pouco desse aqui. Eu tentei. Agora, por fim, a gente vai passar o rímel. Como é que eu tô? Eu acho que eu não gostei. Eu não gostei. Eu não sei vocês, mas acho que ficou parecido. Bom, talvez, sendo bem sincero, eu acho que isso não funciona pra mim. Eu só não vou tirar porque eu tenho muita preguiça de, depois de todo esse trabalho, tirar esse negócio. Eu não gostei. Tá, eu tô, assim, recém li o primeiro capítulo e eu já tô feliz que eu tô relendo esse livro, porque eu amo esse livro, não tem o que dizer. É muito bom. O primeiro capítulo conta, então, a história da Chapeuzinho Vermelho. É bom a gente saber a Chapeuzinho Vermelho porque ela faz parte dessa história. E eu tinha meio que esquecido desse narrador. É muito bom. Ele é um narrador em terceira pessoa, mas ele também é um narrador onipresente. Então, ele vai te contar a história como se ele fosse um deus, assim, sabe? E ele sabe que tu tá lendo a história também. Então, ele fica falando contigo também. Então, é muito bom. E eu acho muito interessante nessa história que a Chapeuzinho Vermelho, na verdade, ela não tava com um capuz vermelho. Ela tava com um capuz branco. E por causa do sangue do lobo, o capuz dela ficou vermelho e aí começaram a chamar ela de Chapeuzinho Vermelho, mas usam isso como um bullying na escola dela. E isso é muito bizarro, tipo, é sensacional. É sensacional. Enfim, vou continuar lendo aqui. Bom,
Cheguei recém na página 52, recém acabei o capítulo 10. E já tem um monte de coisa acontecendo. Não acontecendo, mas um monte de coisa nos foi introduzido, digamos assim. E eu não aguento mais essa maquiagem. Eu tinha comentado só da Chapeuzinho Vermelho, então agora a gente tem a história de João e Maria contados. É muito bom, é bizarro, é medonho, é nojento, mas é muito bom. E aí então, fora essa história de João e Maria, né, que são dois irmãos, o João é mais novo, a Maria é mais velha. No caso, o João tem a mesma idade da Chapeuzinho Vermelho. E a história se passa no momento em que João e a Chapeuzinho Vermelho, que se chama Ariane, eles têm a mesma idade, daí eles vão pra escola juntos, e aí eles estão numa excursão da escola pra uma peça de teatro. E essa peça de teatro, ela tá sendo realizada no Majestade, que é uma casa de espetáculos que o rei do reino de Arzalum renovou. Então ele tá, tipo, enorme, ele tá cheio de gente. Bom, então a gente conhece essa casa de espetáculos, a gente conhece a história de João e Maria. Daí a gente conhece também toda a história do rei de Arzalum, que ele veio da pobreza, tipo, ele nasceu pobre, ele e os irmãos, e ele conseguiu, pelos feitos da vida dele, se tornar rei. E no caso, esse teatro que tá tendo na casa de espetáculos conta, basicamente, como que o rei chegou onde ele tá. É sensacional, mas enfim. E aí o que acontece é que a gente também é apresentado toda a ideia das fadas que existem nesse mundo. As fadas, elas são chamadas de fadas, mas na verdade elas são avatares dos semideuses. É uma coisa tão complexa que eu não sei nem explicar. Esse mundo novo que se chama Nova Éter, que é o mundo do livro aqui, ele só existe porque ele é criado por semideuses. Esses semideuses que criaram Nova Éter são chamados de criadores. Os semideuses criadores. É tipo como se fosse Deus, mas ao invés de Deus, eles são semideuses. É tipo isso. Então, esses semideuses, eles podem interferir na história, eles podem entrar no mundo de Nova Éter como avatares. Esses avatares são essas fadas do mundo, basicamente. Enfim, aí essas fadas, elas vão pro mundo pra testar as pessoas. Ou pra punir, ou pra ajudar elas. E aí acontece que essas fadas, elas acabam tendo relações com os humanos. E aí tem dois tipos de relações, digamos assim. As fadas que sentem amor pelos humanos, que nem, por exemplo, a rainha do reino de Arzalum, ela era uma fada e ela se apaixonou pelo rei, antes dele ser rei, né, o primo Branford, e por ela ter se apaixonado, ela acabou se desfazendo dos poderes que ela tinha pra se tornar mortal e viver uma vida de humana com o rei. Só que tem outra forma de ter relacionamento com os humanos, basicamente, que é o ódio. E o ódio, ele basicamente vem dos testes que as fadas fazem para os humanos e os humanos falham esses testes. É que nem ser professora. Tu tenta e os alunos não te ajudam, entendeu? E aí essas fadas, elas ficam muito frustradas e acabam tendo uma sensação de ódio pelos humanos. Começam a não se importar com os humanos. E aí acontece que, se tu é uma fada e tu despreza os humanos, tu não é mais digna dos poderes que tu tem pra fazer o que tu deve fazer. Então, essa fada é amaldiçoada pelo Criador, já que ela não tá mais fazendo o propósito dela. E essa maldição faz com que elas se tornem humanas, só que tudo que elas fazem de magia, basicamente é magia negra, volta pra elas como algo ruim. Então, elas têm, tipo, pele toda horrorosa, um monte de espinha e um monte de cortes que não cicatrizam, verruga e não sei mais o que, elas ficam muito horrorosas. Mas a primeira fada caída de magia negra, basicamente de ódio, se chamava Bruja, ou Bruja, não sei. E aí, essa fada caída, ela criou escolas pra ensinar as humanas a usar magia negra, e aí se tornaram bruxas. E aí, então, começou uma guerra que foi a caçada às bruxas, e o primo Branford, que é atualmente o rei do reino, ele foi um dos líderes soldados, assim, nessa caçada, e acabou exterminando essa ameaça das bruxas, basicamente em todo o reino, e acabou se tornando rei pelo povo. E é isso que é contado no espetáculo. Mas enfim, até agora, um chuchu beleza. Ai, eu tô gostando demais dessa releitura. Eu só tô relendo porque eu quero continuar com a série. E eu li esse livro faz 2 anos já. Eu não tinha me ligado nisso. E aí eu queria ter tudo fresquinho na cabeça pra ler o segundo livro, né? Não que o segundo livro seja uma continuação exata. Pode ser que pegue outro pedaço do mapa, porque aqui nessa história a gente pega um pedacinho muito pequeno do mapa. Esse é o mapa. Esse aqui é um continente que se chama o continente Ocaso. E esse aqui é o continente Nascente. O Nascente é um pouquinho menor. E aí tem vários reinos aqui, tem algumas ilhas também, interessante. Tem a Ilha do Nunca aqui, que eu acho incrível. E aqui, bem nesse cantinho aqui, tem o reino de Arzalum. É essa
coisa aqui. E aí tem uma cidade dentro do reino de Arzelon que se chama Andriane, que é onde a gente tá situado na história, basicamente. O livro inteiro, ele se passa nesse pedacinho, eu acho que nessas montanhas também, por causa do príncipe. Tenho quase certeza que é nessas montanhas aqui que o príncipe vai resgatar o outro príncipe. Eu acho demais essa história. Enfim, é só isso que se passa o livro. A ideia é maravilhosa. É um mundo novo pra gente desbravar. Então eu espero que nos próximos livros tenha um desbravamento maior dos reinos. Mas essa história é maravilhosa, eu tô louca pra continuar. E por mais que eu tenha lido só 50 páginas e pareça que tem muita coisa pra ler ainda, a leitura flui muito rápido, não parece que eu vou demorar 500 dias pra ler, sabe? Sei lá, é a única coisa que eu quero fazer é continuar a ler esse livro. Tá muito bom. Eu tinha esquecido o quanto eu amava o primeiro encontro entre o príncipe Axel e a Maria Hanson. É simplesmente sensacional. Eu amo esse livro. E 10 páginas mais tarde, a gente descobre a história do James Gancho e do filho dele, Jamil Coração de Crocodilo. É simplesmente demais. E que eles estão a bordo do Jolly Rogers, um super navio pirata que tá atrás de um navio de um reino para se passar de um simples navio de reino para entrar na cidade capital de Andriane. E a gente não sabe os motivos reais dessa coisa e ninguém sabe e... simplesmente sensacional. E tipo, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Eu tô recém na página 70 e eu já tô surtando. Preciso ler isso aqui. Tá, a Maria conheceu o príncipe e ela tá muito abobalhada, ela não consegue dormir, porque, tipo, eles conversaram de boa e ela só percebeu que ele era o príncipe, tipo, no final da conversa. E aí ela tá, tipo, o que mais havia deixado abobalhada era não ter conversado com um príncipe pomposo, que falava difícil ou mantinha um ar austero e inevitavelmente superior às pessoas, principalmente em relação a plebe. Raios não! Ela conheceu um príncipe que a tratava por termos como você e moça, como nem mesmo a bibliotecária da cidade costumava fazer. Entretanto, ela tinha falado isso pra ele. Entretanto, acho que ainda existe algo de errado com a família de... Entretanto, acho que ainda existe algo de errado com a família real. Como pode dizer isso algo tão idiota? Como pode dizer algo tão idiota para um príncipe? Meus 15 anos. Meus 15 anos aqui, basicamente. O mais legal de reler esse livro é que eu posso ler as minhas anotações. E tipo, eu literalmente grifei toda essa parte e tirei uma estrela só por causa disso. Só que eu sei que o final desse livro, como é que eu vou dizer? Redime essa parte. Até o final do livro a gente tivesse um desenvolvimento histórico. Então eu não sei se eu ainda vou tirar essa estrela. Mas enfim, o que eu grifei é o seguinte. Talvez um ou outro de vocês mais atento tenha percebido que rei aqui se escreve com letra maiúscula, enquanto rainha, não. As feministas já logo chiavam que isso continha um insulto machista, e talvez tivessem razão. Mas também era tão reduzido o número de feministas naquela e em outras cidades de Arzelon que se dizia maldosamente que todas as feministas juntas cabiam dentro de uma carroça. Logo, a única forma de uma rainha se tornar rainha, com R maiúsculo, estava no caso de o rei, seu esposo, falecer e ela própria ter de assumir a chefia do estado. E aí eu escrevi... Porém, não há rainhas na história. Tipo, não tem nenhuma rainha com letra maiúscula que não se conheça. Só pode ser rainha com letra maiúscula se o rei morrer. Nunca poderá existir uma rainha com letra maiúscula sem ter havido algum rei. Entende o que eu tô dizendo? Então, rei pode ser rei com letra maiúscula, porque rei é quem governa. Agora, se a rainha for a rainha com R maiúsculo, ou seja, a rainha que governa, então ela tem que ser com R maiúsculo. Se ela só for, tipo, a esposa do rei e o rei é quem governa, então o rei é com letra maiúscula. Só que não tem rainha que governe, tipo, até então. A gente não conhece nenhuma rainha que governe. Então não tem nenhuma rainha com letra maiúscula aqui nessa história. E aí eu fiquei tipo, tá, E por que não pode ter rainha com R maiúsculo e o rei com R minúsculo, entende? Eu perdoo essa história por 2 motivos. Um, porque além de ser um homem que escreveu, foi um homem em 2000 e alguma coisa que escreveu, tipo 2007, se eu não me engano. Então faz um tempo. E o segundo motivo porque eu perdoo é porque eu sei o final desse livro e tem uma instância em que tudo melhora, então eu não sei, talvez eu perdoe essa parte, por mais que eu odeie. E aí aqui tem outra parte. Mas uma notícia dentro da família real só se torna oficial quando do conhecimento do rei, por mais que todas as feministas do mundo chiem de dentro ou não de uma carroça.
sei se isso é ofensivo ou não. Eu não sei se é pra ser um tempo não feminista e que precisa mudar, ou se é o autor falando, ou narrador, sei lá. Porque a gente tem um narrador que tipo, parece uma pessoa realmente que tá narrando pra gente. Que nem eu falei, eu sei que as coisas mudam um pouco. Eu só não sei se é pra eu levar isso a sério ou não. Meu personagem favorito acabou de aparecer. Fosse qual fosse, o trabalho escolar exigia livros de conspirações, manipulações políticas e outros temas tão esquisitos e exóticos a serem pesquisados. Bem atual, eu acho, esse livro. Eu tô amando ler esse livro de novo. É simplesmente muito bom. Eu não sei explicar. É tipo rever uma série que tu gosta. É muito bom. É o dia seguinte e já são 6 horas. E eu não li nada desse livro hoje. E eu tô triste. Porque hoje a única coisa que eu fiz foi editar um vídeo e colocar no canal. E o resto do dia eu fiquei vendo livros na internet que eu não posso comprar. Então, eu tô triste. Eu vou começar a ler. Ontem eu parei na página 109. Eu li isso aqui do livro. Hoje eu pretendo ler mais um pouco, no mínimo mais umas 50 páginas. E eu tô muito feliz de estar lendo essa história, como vocês podem perceber. Então eu vou voltar a ler logo pra ficar feliz hoje. Meu Deus, eu li tipo 16 páginas e tem muita emoção acontecendo, entendeu? A Maria e o Axel finalmente saíram, daí eles estão saindo. Só que o irmão mais novo da Maria não ia deixar barato ela sair com alguém assim, sem permissão dele. E tipo, ele tem, sei lá, 13 anos, eu acho. É muito fofo. E aí, a Ariane, que é a Chapeuzinho Vermelho, ela teve a ideia de perseguir ela e ver onde é que eles iam ir, entendeu? Só que aí é óbvio que o guarda-costas do príncipe Axel viu eles, então tipo, eles decidiram sair todo mundo junto. É simplesmente muito engraçado. E aí, eles estão numa taberna, obviamente que ninguém tá tomando bebida alcoólica, mas enfim. Tá todo mundo numa taberna em que tem um ringue de boxing. É um jogo diferente. Basicamente, no boxing, eles têm que socar o punho do outro. É tipo melhor de 3. E aí o Axel decide jogar nesse boxing. Só que, nessa taberna, tá o herói que salvou a Chapeuzinho Vermelho do lobo. E essa taberna se chama Lobo Mau. Então, tipo, é tudo assim, ó, muito... tudo se encaixando, entendeu? Só que daí a Ariane, ela percebeu só agora que aquele cara que o Axel tava lutando contra era o caçador que salvou ela. E agora, o caçador acabou de perceber quem é ela. Tipo, ele não tinha visto ela ainda. E aí, que amor, que fofinho. Muita emoção. Sei lá, é muito bom. Daqui 20 páginas vai acabar o ato 1. E aí vai começar o ato 2. E eu já tô... Eu simplesmente adoro as minhas anotações. E a bruxa acabou de aparecer. Eu tinha esquecido completamente da bruxa malvada nojenta. Como é que eu pude me esquecer dela? Ai, eu odeio essa cena. O pai da Maria quer bater nela e quase bate na mulher também. E ele parecia um cara tão legal. E ele é um cara bom, só que mais ou menos. Ai, eu esqueci de falar. Há pouco foi contada a história do Snail Goldford, que pra mim é tipo o melhor personagem ever. Ele é muito bom. Ele é, assim, aquele personagem que tu gostaria de entender e que tu não entende direito. Assim, é muito bom. Ele é muito bom. O meu único problema com ele, que não é bem com ele, na verdade, é com o autor, é que esse personagem é o único negro da história. E tipo, o autor tenta dar uma desculpa pra isso, mas eu acho que não tem muita desculpa, entendeu? Mas enfim, esse é um personagem simplesmente maravilhoso. E é uma pena que, tipo, mesmo ele sendo o único negro, ele também é, tipo, muito pobre, teve que lidar e viver sozinho nas ruas e aprender a ser um ninguém. Então, tipo, sabe, é meio ruim que ele é o único negro, mas ele é sensacional, esse personagem. Eu só tô esperando ele chegar de verdade na história. É muito bom. Lo-fi, baby, I'm so lo-fi. Everything is wrong on me, but I managed to survive. Tô triste. O ato 2 começou.
Isso significa muita gente morrendo, que agora o segundo ato ele é mais elaborado estrategicamente, digamos assim, porque vai tratar da guerra, né, da trama toda que os bandidos querem basicamente tomar a cidade pra si, e aí tem toda uma trama pensada já, então ele tem que explicar isso, e a investigação das outras pessoas pra achar esses bandidos e tal, né, isso tudo vai começar a acontecer agora. Bom, eu já li minhas 50 páginas que eu queria, mas eu tô, sinceramente, querendo ler o resto do livro hoje. Tô na página 179 e agora o rei decretou estado de sítio. É muito engraçado que, tipo, hoje em dia eu sei o que é estado de sítio e eu só sei por causa desse livro, o que é muito engraçado porque esse livro fala do estado de sítio alguns capítulos antes e agora que realmente foi decretado, ele explica o que é estado de sítio. Caso você não saiba, também eu vou lhe explicar. Estado de sítio, no caso do reino, todas as cidades do reino vão se fechar nos portões e, tipo, ninguém vai poder nem entrar nem sair. Mas, claro que, tipo, alguém vai poder sair ou entrar se tiver autorização e coisas assim. Mas fora isso, ele também acrescenta que vai ter um toque de recolher, então as pessoas não vão poder ficar fora, tipo, na rua depois desse toque de recolher, senão elas vão ser presas. E aí também os soldados, eles vão, tipo, percorrer e vasculhar todo o povo pra ver, tipo, se eles acham esses culpados, sabe? Se eles acham esses bandidos que basicamente mataram um monte da população. E é muito engraçado que ele coloca aqui: os soldados também irão vasculhar todas as casas em tempo indeterminado, proibidos, porém, de saquearem mesmo o menor dos bens, ameaçarem qualquer cidadão sem motivo justo, revirarem imóveis ou cometerem abusos de autoridade, ao menos em teoria. Só que daí depois tem: aos cidadãos caberia não atrapalhar nem questionar o serviço dos soldados, nem lhes esconder nada que fosse pedido pela autoridade responsável. E o que é engraçado é que o Axel, que é um príncipe, saiu da cidade. Então, tipo, eu não sei se vai ser ruim pra ele atravessar as cidades que ele precisa atravessar. Isso eu não lembro. Enfim, vamos descobrir. Eu gostaria muito de chegar no terceiro ato, só que isso implicaria em ler mais umas 100 páginas. E como já é 1 da manhã, não sei se eu consigo fazer isso. Bom dia. O que foi, nenê? Não sabe miar mais. Eu falo bom dia, mas é 12:30 já. Ontem eu li até a página 199. Eu tô até que orgulhosa de mim mesma. Tamo quase na metade do livro. A metade do livro seria 215, então, tipo, falta 15 páginas pra chegar na metade do livro. Hoje, então, eu pretendo ler bastante. Dedicar o dia inteiro. Não que nem ontem que eu dediquei só o final do dia. Hoje eu pretendo dedicar o dia inteiro a ler esse livro. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas eu pretendo chegar bem no finalzinho, porque daí amanhã eu já termino o livro, entendeu? Mas tá muito bom. Tipo, tem seus probleminhas. Mas é tão bom de ler isso aqui que eu... Oi, tem gatinho. Dá oi pra eles. Oi. Dois 1000 anos depois. Que mentira. Eu acho que eu nunca contei uma mentira tão grande na minha vida. É quase meia-noite. Eu não li uma página desse livro. Eu fiquei o dia inteiro vendo CSI. Vocês me perdoam, né? Oi. No fim das contas, eu consegui ler até a página 276, o que nos deixa no terceiro ato desse livro, que é Caçadores de Bruxas. Eu acredito que vocês notaram, mas sempre tem esses post-its no início dos atos, porque tem muito personagem aqui. E na época que eu tava lendo, eu tava, tipo, meio confusa. Não confusa, mas eu não queria ficar confusa com tanto personagem aparecendo. Então eu colocava esses post-its na frente pra caso eu, tipo, me perdesse nos personagens, esquecesse o que fez o que, quem era parente de quem. É claro que eu fiquei até 5 da manhã lendo. Valeu a pena, porque, sinceramente, eu continuaria lendo se não fosse tão tarde da noite. Mas como já era, tipo, 5 da manhã, daí eu decidi dormir.
Óbvio que eu acordei tarde hoje, mas eu tô acordando tarde todos os dias, então até não me importei. Espero até poder dormir mais cedo hoje. Como eu já acordei tarde, já almocei, já tomei banho, agora eu tô finalmente me sentindo mais... Parece um emo. Tem um mosquito aqui me enchendo o saco. Essa hora que eu passo o creme, mas o creme não tá aqui. Enfim. Lindo. Vou lá passar o creme no cabelo e depois disso eu realmente vou dedicar hoje meu dia a terminar esse livro. Eu não sei se eu consigo, mas dessa vez eu realmente vou tentar. Já vi CSI demais, é claro que eu pretendo ver CSI hoje, porque tem um episódio que eu descobri que é dirigido pelo Quentin Tarantino. Tipo, gente, como assim? Eu não sabia que Quentin Tarantino tinha dirigido um episódio de CSI. Então eu preciso ver aquele episódio. Enfim, fora isso, eu vou tentar ler esse livro até o final hoje. E claro que eu preciso contar pra vocês o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que, finalmente, o Snail, que é o meu personagem favorito, aquele que é ladrão e é, tipo, super habilidoso, mas também é o único negro da história, ele foi roubar um negócio porque o pirata malvado, o vilão de toda a história, mandou ele fazer isso. Aí ele foi roubar, só que aí tinha outra guria lá tentando roubar. E ela é a Liriel, e a gente só descobre isso depois, mas é essa cena, a cena deles tentando roubar o mesmo negócio, é simplesmente sensacional. Eu amo demais essa cena. E aí, tem toda uma relação complicada dele com ela depois, porque já que ela conseguiu pegar o que eles estavam tentando roubar, ele ficou de mãos vazias e ainda foi preso. Então, e tipo, o rei já decretou estado de sítio no reino inteiro, ele tá totalmente abalado, ele não sabe o que fazer, ele tá tentando encontrar soluções para as coisas que estão acontecendo na cidade. E aí, o Snail foi preso com, tipo, um monte de informações, e aí o rei consegue tirar essas informações do Snail e faz com que o Snail vire um agente duplo. E aí, tipo, é sensacional. Só que o Snail não dá pra confiar muito bem, sabe? Ele é meio assim, tipo, tá, ele é um agente duplo, mas ele trabalha pro rei ou ele trabalha pro pirata? Ou ele trabalha pra si mesmo? O que ele faz, sabe? Tipo, ele não sabe muito como se safar dessa sem morrer, na real. E aí, é sensacional que ele encontra a tal da Liriel que roubou o bagulho dele. E agora ele descobriu que ela roubou e vendeu pro pirata, que o próprio pirata tinha contratado ele pra roubar também. Então agora ele decidiu pra quem que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar pro rei. Só que não é... eu não consigo fazer isso. Então agora ele vai trabalhar pro rei. Só que ele só vai fazer isso por proveito dele, entendeu? Porque aí ele sabe o que fazer pra não morrer. Enfim, é sensacional. O que mais que tá acontecendo agora? A Ariane, que é a Chapeuzinho Vermelho, tá virando bruxa. Simplesmente demais. E é claro que tem todo aquele negócio de bruxa má e bruxa boa, só que ela tá aprendendo isso agora e, tipo, ninguém na sociedade sabe disso, porque é aquela história, né? Eles acham que as bruxas são todas do mal, estão tentando matar todas as bruxas. Eles também descobriram que os piratas estão atrás de uma bruxa, então é óbvio que existe uma bruxa em Andriane, que é a cidade. E se tem uma bruxa em Andriane, eles têm que caçar essa bruxa. Então agora eles vão fazer toda uma nova caçada às bruxas, só que justo no momento em que a Ariane... Mas é justo no momento em que a Ariane, a Chapeuzinho Vermelho, tá se tornando uma bruxa. Então, tipo, vai dar merda. Eu lembro que vai dar merda. Mas eu não lembro exatamente o que. Eu só lembro que algo vai acontecer. E o príncipe, que é o Axel, que tá atrás do outro príncipe, que é o irmão dele, ele foi testado por uma fada. Claro que ele não sabia que ele tava sendo testado, até o momento em que a fada apareceu pra ele. E essa fada é negra. O que eu tinha esquecido que isso tinha acontecido. Claro, eu lembrava da fada aparecendo pro Axel, porque é uma coisa, tipo, única na história. Mas eu tinha esquecido que ela era negra. E, tipo, eu não sei se isso é bom ou não, o que é legal, mas ela não é tipo uma personagem, assim, que tá ali o tempo todo. Ela aparece e aí ela fala os negócios pro Axel. E aí, por causa de... Eu tinha totalmente esquecido disso. Mas um unicórnio aparece porque ele precisou dar o cavalo dele, que era tipo o cavalo mais rápido do reino todo, pra uma velhinha, pra essa velhinha poder, tipo, salvar a filha dela. Esse foi o teste, no caso, que ele não sabia que era um teste, mas ele ajudou a velhinha. Por ter ajudado a velhinha, a fada disse que ele passou no teste e decidiu dar, claro, que algo pra ele, entendeu? E aí, esse algo foi um unicórnio. Tipo, mano, tem um unicórnio preto com um chifre preto e, tipo, um unicórnio. Eu tinha totalmente esquecido disso. Como é que eu esqueci de um unicórnio? Eu não sei qual é o problema. Mas, enfim, vamos continuar lendo, porque agora é o ato 3. E o ato 3 é, tipo, o que é mais cheio de ação. É uma embolação de... eu esqueci! Tá, tem dois príncipes, aí tem o Axel e aí tem o Anísio. O Anísio é o herdeiro do trono, o Axel é o caçula. O Axel tá atrás do Anísio e a noiva do Anísio foi sequestrada pelos piratas. E a mãe dela também, coitada. E a noiva do Anísio, ela se chama Branca e a família dela se chama Coração de Neve. Então, ela é a Branca de Neve. Tipo, eu tinha esquecido disso completamente. E o mais engraçado é que o segundo livro se chama Corações de Neve. Então eu acho que o segundo livro
vai ter mais a ver com a família da Branca de Neve. Viu como é bom reler os livros? É muito bom reler um livro bom. É simplesmente muito bom. Bom dia. Ai, vocês vão ficar ouvindo meu vizinho. É com isso que eu acordo quase todo dia. Bom, é óbvio que eu não consegui terminar o livro ontem, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Mas eu tô bem no finalzinho. Eu cheguei até a página 356. O fim desse livro é 436, então falta menos de 100 páginas. Se eu for calcular direitinho, seria 100... Falta 80 páginas. Então eu realmente espero terminar esse livro hoje. E como são 11 horas da manhã, hoje eu não acordei tão tarde quanto eu tô acostumada. Então dá tempo de terminar esse livro antes da noite, antes de chegar à noite, né? Isso aqui tá insano, tá uma loucura, tá tudo acontecendo. O rei tá ficando louco, tipo, louco, lelé da cuca. O príncipe Axel conseguiu resgatar o outro príncipe, mas ele tá na pele de um sapo nojento. Tipo, ele não é sapo, mas ele tá meio que se transformando num sapo, meio nojentão assim, tipo, bem nojentão. Então tem toda essa história da princesa e do sapo, porque certamente a noiva dele vai ter que tirar ele dessa situação. Eu lembro que ela ajuda, eu só não lembro o que ela faz. Ah, e também tem como eles foram até as 7 montanhas encontrar o príncipe Anísio. Eles encontraram um mestre anão, porque cada montanha tem um mestre anão, então tem os 7 anões, e eles encontraram justamente o Zangado, que é um porre, mas enfim. E esse mestre anão ajudou eles a encontrar um índio moicano, que o nome dele é Dulan, se eu não me engano, pra fazer com que eles conseguissem meio que se teletransportar de volta, porque senão ia demorar, tipo, 1 semana pra voltar. Só que, tipo, o Troll, que é o guarda-costas do príncipe, ele tava indo até lá com um mamute, né, porque só um mamute pra aguentar um Troll nas costas. E aí, esse mamute ficou de lado pra servir de comida pro índio. Eu tô muito chateada. Enfim, fora isso, o João e a Maria estão ajudando um professor a fazer toda uma investigação. E eles acharam, tipo, várias informações que, agora pensando, eu não tinha dado muita importância pra essas investigações na época. Então agora, o que vai acontecer? Os 2 príncipes já voltaram. Tem uma bruxa capturada que não é a bruxa má, é uma bruxa boa e ela tá prestes a morrer. E eu esqueci disso, só que o rei sabe que ela é boa. Tipo, ele basicamente acreditou nela. Só que ele não faz nada pra parar isso. E aí eu não lembro se ele ajuda ou não. Essa é uma cena muito importante na história. Reúne um monte de gente ali na praça e tal, mas eu não lembro exatamente o que acontece. Eu não lembro se a mulher morre ou não. Então, tipo, tô muito chateada. Então agora é hora de tomar um café. Vamos ser sinceros um com o outro. É óbvio que eu não ia conseguir ler 80 páginas antes de chegar à noite, né? Pelo amor de Deus. São 8 da noite. Tipo, quase. Tipo, 10 para as 8 da noite. E eu achava que era uma terça-feira. Preciso editar um vídeo amanhã. Então, tá tudo certo. A questão é que sim, eu terminei o livro. E, eita, eu não lembrava de algumas coisas. Mas eu entendo por que eu não lembrava. Porque são as partes em que tu lê mais rápido, basicamente. E tipo, por exemplo, a Rainha Terra, a rainha do reino, ela não é muito importante na história inteira. Tipo, ela não aparece muito na história inteira. Ela aparece muito pouco. Ela aparece no final do livro como algo muito importante. Tipo, salvando a raça de todo mundo ali. Mas até então, ela não apareceu muito. Então, tipo, não é uma coisa que fique tão memorável, digamos assim. Bom, já tô spoilando tudo, né? Então, muitos spoilers do fim desse livro.
O rei morre, a rainha morre porque ela vira basicamente uma fada de novo pra acabar com a bruxa má, a de verdade, né? Tenho a impressão que o professor Sabino e a Madame Viotti vão ser tipo um casal. Sinceramente, eu shippo demais. Eu não tinha me lembrado disso. Tipo, não é uma coisa que ficou na minha cabeça depois quando eu li esse livro pela primeira vez. Eles formam um bom casal, na real. Eu queria que tivesse dado um pouco mais de atenção pra Branca, porque eu não sei. Ela é importante, mas é tão pouco tempo dela em cena, em tudo, e ela só ajudou o Anísio, que daí eu fico meio assim... Queria mais dela, assim, basicamente. E, tipo, eu acho que eu senti muito mais lendo esse livro do que da primeira vez. Na primeira vez eu tava, tipo, com aquela surpresa, e dessa vez eu não lembrava um monte de coisa, pelo visto. Então, as coisas me surpreenderam de novo, o que é bizarro. Então, assim, não são coisas grandes que eu esqueci, são pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes chocam a tua mente pela segunda vez, o que é bizarro. Esse livro, eu não sei se é pra todo mundo, espero que sim, mas é uma aventura, entendeu? Ele é uma montanha-russa de coisas acontecendo que tu tem que seguir. E claro que as últimas 80 páginas, que nem eu comentei, são bem... assim, coisas acontecendo o tempo todo e tu quer que todos esses personagens sobrevivam e que acabe tudo bem. E tem várias coisas inteligentes. Por exemplo, quando o príncipe Axel tem a batalha final com o vilão da história, basicamente, além da bruxa, né? Porque tem outro vilão além da bruxa. A bruxa, ela não é uma vilã tão boa. Ela só aparece no final. Ela mata o rei, então tu sabe que ela é perigosa. E ela tá, tipo, pronta pra matar os dois irmãos. Mas como ela aparece só no final, tu não tá com tanto medo dela. Tu sabe que, tipo, os irmãos que são crianças não vão morrer ali, entendeu? Então tu não tem tanto medo dela. Mas o Jamil, sim, o Jamil é um bom vilão. Ele é assustador, basicamente. Essa é a questão. Ele mata um monte de gente, ele fez um genocídio enorme, ele foi atrás de uma bruxa, tipo, ele dá pra sentir bastante medo do Jamil. Na batalha final entre o Axel e o Jamil, tem todo um diálogo antes da batalha mesmo, que é um bom diálogo, tipo, é um bom diálogo. O que é bem interessante. Já no caso da bruxa, não tem um diálogo muito bom. É tipo, papum, matou, não matou, bruxa, vai-se embora. Mas no caso do Jamil é bem interessante porque o Jamil tem as suas razões. Ele dá motivos pro Axel, inclusive ficar calado e não saber como responder aquilo. Porque ele sabe que o Jamil até certo ponto tá certo, sabe? Porque ele fala sobre todas as injustiças do reino, que tem tipo gente na rua e que tem gente que come rato e sapo pra poder sobreviver, pra que tenha nobres comendo banquetes e gente muito pobre que tem que sobreviver pelas próprias mãos e os nobres estão lá, tipo, de boa, só porque vivem, eles já estão de boa. E, claro, obviamente dependem da plebe pra viver como eles vivem. E o Axel sabe que ele tá certo, mas ele também fala muitas outras coisas que, tipo, não é que tá errado, mas dá pra ser combatido, digamos assim. E eu acho que as falas do Axel estão quase certas em vários aspectos. Quando ele fala que, tipo, o pai dele, que é o rei, ele nasceu plebeu, tipo, tá, tudo bem, mas se fosse outro rei, se não fosse esse o rei, sabe? Ainda assim, o Jamil estaria certo. E ele falou também que o pai dele, que virou rei, não virou rei matando gente, não sei o que. E, tipo, no fim das contas... ele virou rei matando gente por causa da caçada das bruxas. E o que é muito bom também, essa virada toda sobre caçar das bruxas não ter sido algo totalmente inocente. Todo mundo chama de era negra, então sabem que não é uma era boa, não foi uma era linda e maravilhosa em que as coisas se transformaram em coisas lindas e maravilhosas. Mas o rei acreditava que eles só tinham matado pessoas que deveriam ter sido mortas, no caso as bruxas más. E ele conseguiu perceber isso antes de morrer, que existem bruxas boas e que repensando as coisas, é pesado essas partes que ele repensa, que ele lembra da época da caçada das bruxas e, tipo, pessoas que morreram, que pensando em retrospecto, ele ficou, tipo, se pá, eram inocentes, que foram mortas com fogo, ou guilhotina, ou forca, e, tipo, mãe e filha e criança, sabe? Então ele tava meio... É por isso que ele ficou louco, basicamente. Ele saiu um pouco da sanidade dele e ficou se perguntando se ele era digno de ser quem ele era, tipo, um rei e tal, sabe? O que faz todo sentido e que é bom que ele tenha pensado nisso, sabe? É inteligente essas partes do livro, sabe? Essas partes realmente são muito boas. Eu não sei explicar, mas é interessante ter isso numa história. Tipo, pensar que algo que é feito com um propósito pode se tornar uma coisa que, no fim das contas, é bem ruim, sabe? Que o propósito é bom, mas na prática não é, sabe? Bom, o nome Caçar das Bruxas tá aí, é isso, sabe? Tipo, não dá pra ser assim. A vida não funciona desse jeito, sabe? Tipo, não dá pra tu caçar as bruxas e achar que tu vai livrar todo mundo
mundo, porque no fim das contas tu vai estar matando inocentes no meio do caminho. Eu amo esse livro demais. Então eu sei ver essas coisas boas desse livro. Tem coisas muito inteligentes. A forma como ele vai narrando as coisas só vai... Tipo, por exemplo, eu queria dar esse livro pra minha irmã e falar, lê o primeiro capítulo, tu vai gostar. No fim das contas, eu não fiz ela fazer isso. Porque se ela lesse o primeiro capítulo, ela não ia querer parar de ler. Ela não ia querer parar de ler. E eu tava lendo o livro, eu precisava ler o livro. Então talvez agora eu empreste pra ela. Mas tipo, é uma narrativa tão fluida que difíceis momentos tu vai querer parar de ler o livro. Lendo o início desse livro, eu achei que eu fosse dessa vez dar 5 estrelas. Porque na primeira vez eu dei 4 estrelas por achar que alguma coisa não tava tão certa, digamos assim. Achar que alguma coisa de ruim ou errado tinha com esse livro. Mas bem mínimo, assim. Tanto que se eu pudesse eu dava 4,5. Tipo, é quase perfeição pra mim naquela época que eu li. Hoje em dia, eu vejo mais imperfeições do que eu vi naquela época. Mas o mais engraçado é que mesmo assim eu senti muito mais do que na primeira vez que eu li. Eu senti mais pelos personagens, eu senti a história bater no peito, assim, tipo, eu ficava sem ar às vezes só porque eu tava muito emocionada com o que tava acontecendo, ou muito emocionada pelos personagens, ou, sabe? E é bizarro isso, nunca acontece comigo. Tipo, é muito difícil isso acontecer comigo lendo um livro. Então, nesse sentido, esse livro é muito bom. Tipo, tu sente os personagens, tu sente o ambiente, basicamente. É claro que a parte feminista do negócio foi bem encaminhado no final do livro, fazendo com que Rainha agora se escrevesse com R maiúsculo e dando mais respeito a esse cargo, digamos assim. Mas a parte com que a Rainha, que era super importante, no fim das contas, foi usada só no final, ela não foi falada sobre no meio do livro, no meio da história, ela não ajudou em nada. Os maiores mestres são sempre homens, no caso, os príncipes que são mestres nas lutas e salvam as donzelas. Claro que, tipo, as donzelas também salvam os homens, no caso, a rainha salva todo mundo. A Branca salva o príncipe de virar um sapo, só que depois ele pega e salva ela dos piratas. A Ariane salva João, e o João acho que não chega a salvar ela de volta. A Madame Viotti também basicamente desvenda todo o caso que ele estava investigando, mas o mestre investigador era um homem. Então, tipo, quem tava salvando todo mundo ali era meio que... Ah, tem o Snail também, que é meu personagem favorito, ele que salva a Liriel, mesmo que ela meio que também tenha salvado ele, ou não, mais ou menos, não sei. Ela salvou a alma dele, né, basicamente, ela fez, por culpa dela, o Snail ajudou todo mundo e todo mundo pôde se safar. Então, assim, Snail é, tipo, a chave pra toda essa história e por causa da Liriel também. Então, assim, são meus personagens favoritos desse livro todo. Ninguém vai tirar isso de mim. E também tem outras coisas da narrativa que eu fiquei meio... Assim, tipo, Índio Moicano, ele fala uma língua diferente. Só que em uma página, eles já conseguem compreender e por causa disso tá tudo certo, eles conseguem fazer o que devem fazer. Em, tipo, tá, pode ter demorado na história em si, mas lendo é muito rápido, tudo, puf, dá certo. E as coisas são bem convenientes, digamos assim, mas mais na parte dos príncipes. No resto, é muito bem feito, mas na parte de salvar o príncipe, voltar pra terra para que os príncipes possam salvar o resto do reino, essa parte é meio que conveniente demais, assim, agora pensando. Mas é muito bom de seguir. É uma história incrível. Tu não quer parar de ler. É uma jornada que tu segue. Tipo, eu falei pra alguém. Parece que tu tá vendo uma série. É basicamente isso. Parece que tu tá vendo uma série muito boa. Que tu vai vendo, assim, tudo muito complexo. É complexo de explicar, mas não é complexo de ler. É isso que eu quero dizer. E também não é tão complexo de acompanhar. Ainda mais se tu, né, fazer algumas anotações que nem eu faço. Não precisa fazer tanta anotação aqui. Muitas pessoas que eu achei que fossem ser usadas depois, no fim, nem foram mais mencionadas. Então, assim, é isso. Eu tô pronta pra começar o próximo livro. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog bem doido. Enfim, boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it in old New England.